Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã dessa sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. Muito obrigado a você pela audiência. Estamos chegando para discutir as principais informações da região de Presidente Prudente e aqueles assuntos nacionais ou internacionais que têm impactos direto aqui com a região de Presidente Prudente. Desde já eu quero trazer uma novidade. A partir da próxima semana, o nosso Jornal da Manhã, que costumeiramente vai ao ar às 11h30 da manhã, passará a ir ao ar logo depois do Jornal da Manhã, edição nacional, às 7h40 da manhã. Tá? Então você vai poder sintonizar aqui a Jovem Pan ou assistir a qualquer momento pelo Panflix. É a partir das 7h40 da manhã, a partir da próxima segunda-feira. Bom, estamos aqui com os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e Adilson Brevileri, para essa sexta-feira. A gente começa com o destaque do Adilson Brevileri. Adilson, seu destaque para hoje. Bom dia, ouvintes. Eu de Padilha. Pois é, hoje o Brasil já tem certeza de quantos habitantes tem. Pois é, a população estimada do Brasil é de 211.755.692 pessoas. No ano passado era 210 milhões. Portanto, de acordo com a projeção, o Brasil ganhou aí 1.600.000 novos habitantes em um ano. Os dados são do IBGE e foram divulgados ontem na portaria do Diário Oficial da União. E, de acordo com o próprio levantamento, os estados mais populosos do Brasil são São Paulo, com 46.289.000, Minas Gerais, menos da metade, 21.292.000, e o Rio de Janeiro, com 17.366.000. E o interessante é que a faixa de pessoas idosas aumentou substancialmente. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo, seu destaque para hoje. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Tem dois destaques bem rápidos aqui. Um é contrariando alguns ministros do STF que insistem em perturbar e cutucar o governo Bolsonaro. Ontem o ministro Celso de Mello, Marco Aurélio, afirmou: é preciso deixar o presidente trabalhar. Está na hora, né? Deixar o homem trabalhar. E dar os parabéns, né, para a nossa Polícia Civil aqui numa operação interestadual sob o comando da doutora Adriana Pavarina Franco. Os policiais civis aprenderam 9 pessoas aí no tráfico de drogas, uma operação que já vinha há algum tempo, que demonstra a qualificação, a qualidade e a eficiência dos nossos policiais, né? Parabéns para eles. Muito bem, olha, a 8ª turma do Tribunal Regional da 4ª Região, TRF4, decidiu por unanimidade absolver o ex-tesoureiro do PT, Paulo Adalberto Alves Ferreira, em sessão realizada esta semana. Ele havia sido condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa pelo então juiz Sérgio Moro em 2018 no âmbito da Lava Jato. No entendimento do tribunal, não há provas suficientes no processo de que Ferreira tenha participado de um esquema. Vamos lá para o comentário do Adilson Brevileri. É porteira que passa um boi e passa uma boiada, né? O que a gente tem que ficar atento é que, com uma decisão dessa, como já foi também feita aí a descaracterização de uma outra sentença do ministro Sérgio Moro, é que a turma está tentando enquadrar para o próximo pleito o Lula ladrão para presidente do Brasil. Infelizmente, a gente tem que assistir a cada coisa nesse país que não dá para acreditar. O país que teve a maior corrupção da história da humanidade, o país que foi mais roubado na história da humanidade inteira é o Brasil. Por conta de ação de quem? De dinheiros que foram desviados para construções faraônicas de estádios para a Copa do Mundo, para a construção para a sede das Olimpíadas do Brasil e também para a gente poder perceber que o que falta hoje de leitos, o que falta de escola, o que falta de infraestrutura, o que falta de coisas essenciais para que o país possa ter sustento e crescer, foi desviado no governo do PT. E o cara era o tesoureiro que comandava essa grana toda, né? Muito bem, vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Eu entendo a indignação do Adilson, né? Mas agora, veja bem, nós tivemos um julgamento que anulou um julgamento do então juiz Sérgio Moro,
feita pelo STF de uma forma totalmente que a gente percebe que é preparatório para um segundo passo, né? Foi uma decisão de uma turma onde teve empate, 2-2, um suspeitamente está de licença e no empate favoreceu o réu, que nesse caso é o Alibaba da maior quadrilha que esse país já deu, que é o ex-presidente Lula. Aqui não, aqui trata-se do TRF4, né? São juízes, procuradores, desembargadores, enfim, são pessoas com um perfil das 3 modalidades aí de conhecimento jurídico. E a gente fica precioso, porque como o Adilson, vindo no que o Adilson falou, vai juntando as coisas e começa a criar. Lógico que isso vai ser usado pela defesa do PT, né? Ao maior bandido desse país. Veja bem, até o TRF4 anula uma sentença e um julgamento, mais uma vez, do juiz Sérgio Moro. E aí começa aqueles questionamentos, que é a cabecinha de um iceberg, será? Vamos ver onde isso vai parar, né? Muito bem, olha, a população de Presidente Prudente e região sonham com a reativação dos trilhos na nossa região e que esses trilhos possam levar também passageiros. Olha, uma reportagem completa feita pela TV Fronteira, que é afiliada da Rede Globo na região de Presidente Prudente, trouxe 3 capítulos de uma história muito importante. E a gente vai ressaltar aqui o que disse a concessionária sobre esses sonhos da população. A concessionária Rumo, que é a nova concessionária, salientou que está realizando estudos conceituais sobre um ramal entre Presidente Prudente e Parapuã e a implantação na região de um VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, utilizado no transporte de passageiros, atendendo a uma solicitação da UEPP. Porém, a empresa ressaltou que a sua área de atuação é voltada para o transporte ferroviário de cargas, não operando, seja regular ou eventualmente o transporte de passageiros. Então, por essa resposta aí, pode parecer que vai estar longe, mas a gente vai saber dos comentários aqui dos nossos comentaristas convidados. Adilson Brevileri, será que nós vamos ter transporte sobre o trilho de passageiros aqui na região de Presidente Prudente? Olha, Eudes, muitos prudentinos foram embora daqui para um outro plano sonhando com isso. O governo atual, em uma das suas plataformas de promessa de palanque, prometeu que abriria uma simples via de acesso, uma rua, ali nas imediações da Pedro de Oliveira Costa, para interligar com a Marechal Floriano Peixoto. Não conseguiu fazer isso, não conseguiu chegar a esse contento, alegando que a dificuldade vinha por conta de quem detinha aí os direitos sobre os trilhos. Agora, a gente já tem exemplos de cidades que mudaram a sua história por conta de ter tirado os trilhos ou desviado os trilhos do centro da cidade ou do meio da cidade, que é o caso de Araçatuba, que mostrou-se bastante pungente depois que isso aconteceu, no então governo do Maluf Neto, que conseguiu tirar esses trilhos da ferrovia que cortava a cidade de Araçatuba. Nós temos exemplos como Londrina, que mudou totalmente a história da cidade, tendo uma cidade totalmente moderna, pujante, depois da retirada dos trilhos, nascendo avenidas e o comércio que cresceu, o crescimento imobiliário foi, assim, extraordinário. E, recentemente, Maringá também, que é uma cidade do norte do Paraná, que teve os trilhos que foi, de uma maneira bastante inteligente, foram colocados para baixo, viraram subterrâneos. Os trilhos que passavam e que atrapalhavam o crescimento da cidade de Maringá, como também aqui acontece, eles mudaram totalmente os destinos de crescimento urbanístico da cidade. A cidade se tornou uma cidade pujante, moderna e que deu um disparo de evolução comercial e econômica. Agora, aqui em Presidente Prudente, a gente já vê essa história há quantos anos, hein, Padilha? Há quantos anos, desde quando o Agripino Lima sonhava em tirar isso para poder fazer com que essa cidade explodisse urbanisticamente falando, crescesse economicamente falando, mas infelizmente o homem que foi talvez um dos maiores
empreendedores da cidade de Presidente Prudente, não conseguiu Ele fazer. foi processado, se você lembrar, ele foi processado quando ele fez as intervenções de passar por baixo. Houve aquela grande polêmica porque o cara estava tentando jogar a gente de uma história para uma outra grande realidade. A gente acha, se você me permite, só uma parte do teu comentário, a gente acha justo as pessoas ainda estarem se movimentando. O que não é justo, as pessoas quererem ser padrinhos dessa ideia, que você lembrou muito bem. Isso é uma briga do Agrippino, começou em 1994, aí ele fez aquelas intervenções para passar por baixo, foi Ministério Público, todo mundo pegou no pé dele na época, e olha lá, se ele não tivesse feito isso há 30 anos atrás. Pois é. Nós seríamos hoje, sem dúvida, uma das principais cidades do interior do estado de São Paulo. Já somos, mas poderíamos ser muito mais pungentes, com a iniciativa de um grande empreendedor. E nós não tivemos ninguém politicamente capaz de poder sequer promover uma reurbanização, de mudar algumas coisas, de fazer uma interligação ou duas interligações ligando o centro com a Vila Marcondes. Enfim, é uma história que nos deixa, infelizmente, parado no tempo. Né? Para mim ali, eu vou dizer bem sério, a UPP, que é a organização que está aí à frente disso, que entrou agora nessa briga, é válido, eu acho que isso é legal, tem que ter mesmo, agora uma entidade organizada. Mas como a gente já disse aqui, isso é uma briga que vem do Agrippino, o Agrippino já interferiu, o Agrippino fez passagens que o pessoal não queria que fizesse, a interligação. Depois, eu me lembro quando eu fui secretário de desenvolvimento, a pedido do prefeito Agrippino, nós temos um projeto que saía do antigo Canal Dourados, que é do lado da Cidade da Criança. Lá teria uma estação, ela circunferava, passava por toda a circunferência de Presidente Prudente, ia até os distritos, ia até Goulart, lá o distrito de Machado. Nós chegamos a fazer um projeto disso, veio na época um diretor da LL, lá na Fiesp, Ciesp, juntamos todos os empresários. Isso eu estou falando do primeiro mandato do professor Agrippino, entendeu? Então é uma luta que vem das antigas. Então o que eu acho como prudentino? Virou assunto de campanha eleitoral como time de futebol profissional. Todo ano eleitoral vem a mesma conversa. Não estou dizendo que o pessoal que está agora à frente tem interesse eleitoral, mas pode ver que esse assunto só é reativado, é o dedinho na ferida mesmo, só em campanha eleitoral. Aí aparece alguém falando de novo nisso. Qual é a minha sugestão como prudentino? Isso não vai acontecer tão cedo. Pega isso aí, faz uma ciclovia linda, iluminada, que vai desde a exposição até o final lá no Prudentão, planta coqueiro, aqueles coqueiros gigantes, faz um negócio bonito, use a criatividade, porque linha de trem aqui não vem, não tem canal de transporte que passa mais por aqui, hoje é mais barato passar por Panorama, ou vai ter agora a rodovia ligando Panorama a Grande São Paulo duplicada, então quer dizer, não tem como, é inviável. Sobre o trilho, pode acontecer, mas é uma luta que tem que continuar. Enquanto não faz isso, vamos urbanizar de forma inteligente. Outra coisa, só para complementar, esse tipo de trilho já não existe mais. Trem que utiliza essa bitola. Exatamente. Totalmente defasada. A calota, né, que eles falam, é tudo isso. Então não adianta. Não vamos ficar balhando ferro frio, gente. Vamos pegar aí os arquitetos, bolar um negócio, uma intervenção bonita, moderna, adequando o trilho, criando umas passagens, e é assim que tem que ser. Muito bem, olha, após 47 dias da aplicação da primeira multa que simbolizou o início da fiscalização de pedestres sem máscara em locais públicos, a autuação foi anulada pela Vigilância Sanitária Municipal de Presidente Prudente por erro de interpretação do decreto estadual. Vamos lá para o comentário do Adilson Brevilheri. Olha, a gente, quando começou essa história da pandemia, da Covid-19, e ainda pelo terror implantado por governos, por pessoas que não sabiam o que fazer e que utilizaram esse momento até para poder fazer coisas que são bastante suspeitas, o fato da contaminação, tinha-se ideia que a contaminação do vírus era altamente perigosa, que ele se propagava de uma maneira até pelo ar, enfim, uma série de coisas equivocadas que levaram também a erros absurdos. E o fato de você multar uma pessoa porque não estava usando a máscara,
acrescentava ainda mais terror à situação que nós vivíamos. Então, hoje, depois de tempo passado, a gente percebe que realmente muitas coisas, por conta da Covid-19, foram tomadas decisões erradas, atitudes equivocadas, como esse exemplo que nós estamos vendo aqui agora. Aliás, todas as pessoas que foram multadas por não estarem com máscara em parques, fazendo atividade esportiva, longe de pessoas, sem aglomerações, são multas equivocadas pelo Estado. Muito bem, olha, durante a audiência pública para debater o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, a Câmara Municipal de Presidente Prudente apresentou emenda modificativa ao texto para reduzir de 50% para 20% o limite proposto pelo Executivo de remanejamento do orçamento sem autorização dos vereadores. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Microfone. 3, 2, 1. Olha, eu não consigo entender de uma primeira observação qual o interesse da Câmara em mexer numa coisa que pode modificar a forma de gestão de um prefeito. Se está lá tabulado que ele pode mexer até 50%, existe alguma lei que está obrigando a reduzir para 20%? Tem um pedido do prefeito? Como é que pode a Câmara de hoje, que o ano que vem pode ser outra, mexer dessa forma? Não era melhor para o bem da cidade esperar eleger um novo prefeito, esperar eleger uma nova Câmara, sentar junto e definir se faz essa redução de remanejamento? O remanejamento é de supra importância para o gestor da cidade. Veja bem, durante essa pandemia, se ele não pudesse remanejar aí, ele tem que pedir bênção para os vereadores. Eu vejo nisso mais uma jogada política de poder do que interesse por bem do Prudentino. Me desculpe os vereadores que são amigos meus. Eu quando tomei a decisão de ser jornalista, fazer jornalismo, me envolver em assuntos da área política, é para poder ser justo. E nesse caso aqui, os vereadores não deveriam agora, esse ano, tomar atitude nenhuma. O ano que vem é outro prefeito, se o Nelson não vencer a reeleição. E pode ser outros vereadores, ou seja, eles estão decidindo um futuro que talvez eles não vão pertencer. Eu digo que é o futuro de decisões que é melhor para nós, prudentinos. Então, isso aqui para mim é jogo de vaidades e de poder. É trazer para a Câmara aquilo assim, se o prefeito quiser fazer mais, tem que pedir para nós. A troco do quê? Ele tem que pedir. Em troca do quê? Então, exatamente. Entendeu, Adilson? Agora, as emendas impositivas, eles estão certos. As emendas impositivas, que são aquelas que é uma lei que o vereador pode pegar a LDO e definir uma verba que ele tem para ir para obras, instituições ou projetos, não, o prefeito tem que cumprir com isso, pô. O prefeito também. Tudo bem, passamos aí por uma crise, senta com os vereadores, dá uma equacionada nisso, e porque as entidades que, nesse caso que eles estão pedindo que foram beneficiadas, precisam, a gente sabe o sufoco das nossas entidades, né? Elas estão aí para ser um terceiro braço da administração pública, mas reduzir o remanejamento, não, aí não, desculpa, mas isso não está certo. E olha só... Na verdade, deixa eu só complementar, na verdade eu acho que tem razão o que você disse, porque... Neste ano, por conta de pandemia, uma série de reajustes, falta de dinheiro aos cofres públicos para até poder pagar aí a folha de pagamento, o prefeito teve que ir pedir bênção para os vereadores. E parece que eles gostaram, né, da situação, sentiram o gostinho dos holofotes. E aí está aí agora essa atitude nítida e clara, né? Muito bem, ainda falando sobre vereadores e ex-vereadores, circula nas redes sociais desde ontem pela manhã um vídeo onde um ex-vereador de Presidente Prudente, no caso Reginaldo Nunes, a gente vai mostrar o vídeo aqui, relata que foi covardemente agredido por um atual vereador da cidade. No relato, Reginaldo Nunes, o agredido, conta que chegava ao prédio onde mantém o seu escritório de negócios, ao desembarcar do seu veículo, foi duramente agredido a socos e pontapés. Vamos ver o vídeo. Aí, pessoal de Presidente Prudente, como radialista e como jornalista que eu estou falando contigo agora, eu estou aqui e como cidadão, estou aqui em frente ao IML, Departamento de Polícia Judiciária de Presidente Prudente. Aqui está a ocorrência policial que eu fiz
por ter recebido uma agressão covarde do vereador Rogério Galindo. Ele estava acompanhado do secretário de Relações Institucionais do prefeito municipal, Emerson, e eu fui agredido por trás, covardemente. Mas eu acabei de sair aqui, fui muito bem atendido pela equipe da Polícia Civil e também pelo Dr. Wagner, que fez o exame de corpo de delito e fez todas as constatações. Motivação, pessoas estão perguntando do motivo. Me parece que há uns 2, 3 anos atrás, o doutor Jurandir, promotor de justiça, pediu um pente fino, eu vou falar aqui em linguagem comum, eu não sou advogado, lá no camelódromo, dizendo que às vezes tinha gente que tinha 2, 3, 4 boxes lá. Isso repercutiu na Câmara Municipal, porque um dos vereadores, que é o senhor Rogério Galindo, tinha boxe lá, tinha mais de um boxe, e ele nunca precisou de ter boxe no camelódromo para sobreviver. O camelódromo existia justamente para quem não tinha renda, poder ter a sua renda. Muito bem, esse foi o vídeo. Olha, por sua vez, o vereador que foi acusado da agressão informou a sua versão sobre o caso e afirmou nunca ter nenhum problema com a pessoa contra essa pessoa. Ele disse que aguardava um chaveiro ali perto, onde o ex-vereador Reginaldo Nunes tem um escritório, pois precisava fazer uma cópia de chave. Quando ele foi, o agredido passou por ele, baixou o vidro da caminhonete e disse que era para ele se cuidar. E citou o nome de outro vereador que iria me pegar, entre aspas, né? Em seguida, mostrou o dedo e saiu. Ele foi atrás para saber os detalhes e aí trocaram uns empurrões, foi o que disse o vereador acusado pela agressão. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Olha, essa situação que é o Rogério Galindo e o Reginaldo Nunes, ex-vereador, pastor, ela vai ser facilmente explicável, porque tem as filmagens do estacionamento. Se realmente o Reginaldo estiver faltando com a verdade, quando ele fala que ele foi agredido pelas costas, levou pancada, aquelas coisas todas, e quando o Rogério Galindo fala que só empurrou ele, não empurrou o outro, que ele passou com o carro e fez gestinho. Não é um negócio legal, né? Eu acho que não é com agressão, mas isso tem sim uma historinha lá no fundo. Esse negócio de dizer que não sabe o que é também é blá, blá, blá. O Reginaldo Nunes, na época do camelódromo, ele fez uma denúncia como jornalista, como comunicador que de que tinham pessoas que tinham mais de um box no camelódromo. Isso é histórico, né? Isso já faz 20 anos. Tem gente que enriqueceu tendo mais de um box no camelódromo. Isso não é na comunidade para alguém. E, na ocasião, ele denunciou que o vereador Rogério Galindo tinha 3 ou 4 boxes. E isso acabou virando denúncia de Ministério Público, enfim, acabou virando complicação. Então, deve vir lá de trás essa confusão toda. Mas a minha sugestão é os dois pegar um uniforme de escola, uma bermudinha, um tênis, e fazer um ringue ali lá. Porque tá parecendo coisa de saída de escola, né? Desculpa, eu sou amigo dos dois, gosto dos dois, mas não é por aí, né? Eu acho que nós, como de alguma forma somos pessoas formadoras de opinião, se a pessoa eu saindo dando pancada em todo mundo que fala mal de mim ou que não gosta de mim, era o dia inteiro, né, Adilson? Não, imagina, claro que não. Na verdade, eu acho que é uma coisa triste, né? A gente presenciar em Presidente Prudente, em pleno 2020, na situação que nós estamos vivendo, você assistiu uma cena dessa, né? Lamentável pelo Rogério Galindo e lamentável também pelo Reginaldo Nunes ter chegado a vias de fato, né? Agora, desde quando eu estava na escola, como você citou aí, a gente é o seguinte, não existe uma ação sem uma reação e vice-versa. Não existe uma reação sem uma ação que a justifique. Então, no fundo, quem realmente sabe do que aconteceu são ambos, porque na briga da escola, quando tinha no portão da escola, eu vou te pegar, um sabia por que estava batendo e o outro certamente sabia porque estava apanhando, né? Mas, infelizmente, são cenas lamentáveis e muito tristes para a nossa sociedade. Mas eu já apanhei de graça também, viu? Já apanhei sem saber. Sem saber, tá certo. E eu estou me lembrando de um fato aqui, eu me lembro que eu era secretário, eu tinha um vereador do PT contra o Agripino, inventava umas mentiras e falava um monte de coisa. Uma vez na frente da prefeitura, ele saindo do coisa, eu tirei a cinta.
e tirei a cinta e parei na frente do carro dele, rapaz. Mas foi um barulho. E esse cara desceu do carro achando que eu não ia dar uma cintada nele e eu corri atrás para dar uma cintada nele. Mas isso eu estou falando de coisa, eu tinha 20 e poucos anos, né? Quer dizer, hoje é engraçado, hoje é legal, mas não cabe mais isso, não. Mudou? Apesar que não tem os caras do PT que merecem apanhar de cinta, né? Você Até mudou, hoje. Padilha? Você mudou? Não, graças a Deus, mas 5.2, hoje eu estou apanhando, não estou mais batendo, não. Tá. Muito bem, olha, a última notícia, o Senado Federal defendeu no Supremo Tribunal Federal a possibilidade de reeleição para as presidências das duas casas do Congresso. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Eu tenho a impressão que agora ele vai bater. Vamos ver. Não é. É o exemplo que nós estávamos dando. Por isso que eu falo, a política ela começa a mudar na Câmara de Vereadores, porque é aqui que você muda o hábito. Do mesmo jeito que o Adilson colocou, e eu falei aqui, por que quer deixar o prefeito na mão de ficar pedindo bênção? A mesma coisa é lá no Senado e na Câmara. É um absurdo isso, entendeu? O nosso amigo Baitoré, presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, já deu para ele. O Botafogo, da lista da Odebrecht, que é o Rodrigo Maia, já deu para ele. Rodrigo Maia deu declarações que não quer disputar, e ontem o Senado Federal entra com os advogados do Senado Federal pedindo um ponto de vista do STF, os amigos pedindo para os amigos. Quer dizer, e a Constituição Federal só vale para nós, brasileiros? Não vale para eles? Eles estão acima de tudo e de todos? Então, dia 7 de setembro está chegando aí. É por isso que você não pode ficar na tua casa. É por isso que você tem que vestir um verdinho e um amarelo, sair do conforto e fazer uma manifestação, seja ela do tipo que for. Porque esse pessoal está achando que eles são donos do Brasil. Eles vão na maior cara de pau. Não vou disputar a reeleição. Imagina, enquanto o outro companheiro dele está pedindo informação lá no STF. E detalhe, hein? Semana passada pegou um jatinho particular nosso, porque é nosso o jatinho, o combustível é nosso, a despesa é paga pela gente, e foi até São Paulo fazer uma reunião com o Alexandre Moraes sobre tratar o tema. Uma semana depois está aí o advogado mandando observação. Será que não foi combinado? Hein, Adilson? Será que eles não combinaram? O procedimento vai ser o seguinte, entra com um pedido de observação nossa, a gente vai achar um jeito. Enfim, esse Brasil precisa mudar, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, Adilson Brevilério, seu comentário. O Brasil precisa mudar, começando pelo Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos mudar uma instituição que era da mais alta seriedade, que é a OAB, que hoje, infelizmente, está cumprindo um papel totalmente contrário do que ela realmente deveria fazer, por conta do presidente que tem hoje, que é um petista descarado. Militante. E ainda por... Militante. E ainda por cima, nós, nos Estados Unidos, uma Constituição Federal, ela é respeitada de uma maneira extremamente séria, tal como a Bíblia, e é cumprida e respeitada. No Brasil, a Constituição, a cada dia que passa, rasga-se um artigo, a cada dia que passa, arranca-se um pedaço da capa. E quem arranca é quem devia guardar ela. Quem devia guardar os guardiões do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Carta Magna brasileira, é o primeiro a fazer totalmente o contrário, porque também só tem sujeito lá que, infelizmente, não deveria ter a dignidade de passar na frente do Supremo Tribunal Federal. A Constituição é clara no sentido de proibir a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, o Congresso Nacional e também o Senado Federal. Aonde é que nós vamos parar? Eu estou achando o seguinte, que esse pessoal está achando que o Brasil não tem pavio. O pavio do Brasil pode ser longo, mas uma hora ele acende e explode. Aquele ativista, o Alan, que teve que sair de Brasília, ele denunciou isso. Ele denunciou que membros do STF, juntamente com o Senado, com o Rodrigo Maia e com a Columbre, estão tramando uma forma de prejudicar o governo Bolsonaro. Então, e as coisas acontecem de uma forma, gente, que é tão evidente, entendeu? É só a turminha do berrante virtual, da bolha e do selinho azul que não consegue enxergar isso. Agora eu vou dizer, e eu sempre repito isso e sempre vou repetir, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E contra Deus ninguém pode.
Muito bem, olha, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã dessa sexta-feira, o último nesse horário das 11h30, porque vai estrear um novo programa aqui na Jovem Pan, que é o Tô na Pan, com a Lígia e também o Léo Dias, que são comentários de bastidores. Olha, vocês vão gostar do programa, tá? A partir de segunda-feira. E nós vamos para o horário do Jornal da Manhã. Logo depois do Jornal da Manhã, edição nacional, nós vamos entrar com a edição para Presidente Prudente e toda a região, a partir das 7h40 da manhã até as 8 horas. Aumentamos um pouquinho mais o nosso tempo e nós vamos poder colocar aí as nossas opiniões e tal, e fazer valer também as suas opiniões com as notícias de Prudente e região. Um grande abraço para todo mundo, Adolfo Padilha, Dilson Brevileri. Estamos de volta então na segunda-feira. Grande abraço e até lá.